Não sei quantos já ouviram aquela expressão: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança. Nós estamos fazendo uma série sobre as verdades do Salmo 119. E nessa noite o tema é: o Senhor é a nossa porção. O Senhor é aquele que nos ensina o caminho para a obediência. A maioria da humanidade hoje vive uma busca de algo que venha suprir as suas necessidades. Nós vemos essa procura de forma incessante. Um corre-corre tremendo. E não chegam a lugar algum. Os dias passam rapidamente. E como diz o poeta bíblico, nós voamos. Estamos voando. O comentário cada vez maior é que o tempo está passando cada dia mais rápido, cada vez mais depressa do que antes. A percepção geral é de que a semana está passando mais rápido do que a semana passada. De que esse ano passou muito mais rápido do que o ano passado. E alguns até dizem, graças a Deus, né? Se esse ano de 2020 demorasse um pouco mais, com pandemia e tantas notícias tristes que infelizmente nós tivemos. Mas diante de toda essa correria, de toda essa busca incessante, o que é que te traz alegria? Onde você se apoia e onde você busca felicidade, bem-estar. Não há dúvida que de fato nós somos criaturas de desejo. Sempre queremos coisas, queremos algo. Seja uma maior estabilidade econômica, seja o desejo de amizades mais profundas e de relacionamentos melhores. Queremos uma cidade com menos violência, um mundo com menos violência. Todos nós queremos algo. Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa, você falaria de algumas coisas que você gostaria e que você quer. E eu pergunto isso com relação à felicidade, ao bem-estar, porque esse texto que nós vamos ler fala sobre isso. Tem a ver com alegria, com felicidade, com bem-estar. E o salmista então declara que o Senhor era a sua porção, que o Senhor era sua herança. Vamos ver do versículo 57 até o 64. Diz assim: Senhor, Tu és a minha herança. Eu prometo obedecer às Tuas palavras, busco o Teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os Teus preceitos. Eu me apressarei e sem demora obedecerei aos Teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei da Tua lei. Levanto-me à meia-noite para Te dar graças por Teus justos estatutos. Sou amigo de todos os que Te temem, dos que obedecem às Tuas ordens. Ó Senhor, o Teu amor enche a terra. Ensina-me os Teus decretos. Amém. Esse trecho, essa seção, essa estrofe, o salmista faz uma declaração simples, mas ao mesmo tempo uma declaração completa. E a gente então começa com esse versículo 57. Em algumas versões, o Senhor é minha maior riqueza. Por isso eu prometi obedecer às Tuas palavras. Tu, ó Senhor Deus, é tudo o que eu tenho. Eu prometo então obedecer às Tuas leis. Ó Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. E a pergunta é, o que é porção? O que significa essa palavra porção? A palavra hebraica significa uma parte, um território, uma possessão. Pode se referir a algo que foi concedido por Deus a nós, e é o que é usado nesse contexto. Significa as coisas que nós recebemos de Deus como graça e misericórdia. Mas a nossa esperança não deve estar nas coisas que Deus nos dá, mas sim no Deus Todo-Poderoso que nos concede as coisas.
Não devemos confiar nas coisas que recebemos de Deus, mas no Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Então o salmista está declarando: o Senhor é a nossa porção, a nossa herança, nosso território, nossa possessão. E outras traduções e outras passagens também falam desse termo, incluem essa expressão, a minha porção. A porção, a herança que é dada a todos nós. Portanto, quando o escritor bíblico, aqui no versículo, ele diz: o Senhor é a minha porção, ele está dizendo: Deus é a fonte de toda a minha felicidade, Deus é a fonte de toda a bênção na minha vida, Deus é tudo o que eu tenho, Deus é aquele que me completa. Tendo Deus, eu não preciso de mais nada. Era o que o poeta estava dizendo. Ele estava satisfeito com tudo aquilo que Deus fornecia para ele e com tudo aquilo que Deus era na vida dele. Ele tinha a melhor herança que alguém poderia ter. Por isso ele não iria se preocupar de buscar posses, conforto fora de Deus, porque Deus já dava para ele tudo aquilo que ele precisava. Ele está dizendo aqui que ele não precisava buscar nas riquezas, na honra, nos amigos e na fama, o que ele já havia recebido no seu relacionamento com Deus, porque Deus era a sua porção, Deus era a sua herança. E um outro texto que fala dessa expressão é esse Salmo 73, 26. A minha carne, o meu coração, meu corpo, a minha saúde, desfalecerão, podem ficar doentes, podem enfraquecer, mas Deus é a força do meu coração, Deus é a minha porção, Deus é a minha herança, Deus é a minha possessão para sempre. O que o salmista está dizendo é que se Deus for a minha herança, a minha porção, nós não precisaremos de mais nada. O que ele está demonstrando aqui para nós é uma palavra chamada contentamento. E o contentamento que ele tinha aqui era um contentamento profundo, da alma. Era alguém que estava satisfeito com a vida que ele estava vivendo e com tudo aquilo que Deus estava dando a ele. E por isso ele se entregava a Deus sem reservas, obedecendo a Deus, cumprindo os mandamentos de Deus. O Senhor era a sua herança, era a sua porção. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, Deus havia prometido ao povo de Israel uma terra, e até uma expressão de que era uma terra que manava leite e mel. A Abraão, Deus prometeu de que dele sairia uma grande nação. Mas quando a gente olha o salmista aqui, ele compreende que nem a terra e nem a grande nação, o mais importante era ter Deus que era a sua porção, Deus que era a sua herança. E nós precisamos também ter essa percepção na nossa vida, de que Deus é tudo o que nós mais precisamos. E quando nós temos essa mesma percepção do salmista, nós vamos ver, querido, que sejam as coisas grandes ou pequenas, sejam as coisas boas ou ruins, nada vai preencher a nossa vida se nós não estivermos buscando no Senhor a verdadeira satisfação dos nossos desejos e das nossas buscas, porque só Deus pode ser a porção que supre a necessidade do homem. Só Deus pode suprir o que mais nada pode suprir em nossas vidas. Por isso o salmista está dizendo: eu estou plenamente satisfeito. Deus é minha porção, Deus é minha herança. E você está satisfeito? Plenamente satisfeito como o salmista? Satisfeito com sua vida profissional, com sua vida como cristão, como discípulo, como membro? Você está satisfeito com o seu casamento, com seus filhos? O que você mais poderá querer ou precisar se você já tem Deus na sua vida? Alguns têm a sua porção, estão buscando a sua porção, a sua herança nas riquezas, nos talentos, na fama desta vida. Mas isso será insuficiente. Será como correr atrás do vento, porque quando a morte bater à nossa porta, o que valeu a pena correr atrás disso? O que se compara com a riqueza que nós podemos ter em Deus? O que será que se compara com a riqueza que nós recebemos do Senhor? Todos nós aqui
podemos nos considerar pessoas extremamente especiais, amadas por Deus. E Ele provou que Ele nos ama na cruz. Na cruz Ele provou que ama cada um de nós. Portanto, o que mais satisfaz o desejo da nossa alma, a não ser Deus? O suficiente dessa vida fica nessa vida. Mas Deus, como nossa porção, o que Ele concede a nós é eterno. Não é algo que perece. Portanto, é importante ver que o salmista, ao entender que Deus era a sua porção, ele faz um compromisso. Vou obedecer a tua palavra. Vou seguir a tua lei. E ele não estava dizendo que ia obedecer a Deus porque ele recebia coisas boas de Deus. Não era uma moeda de troca, eu obedeço porque vou receber créditos, bênçãos. Não, ele obedecia a Deus porque o desejo era, obedeça a Deus porque eu amo a Deus. O grande motivo da obediência do salmista era o amor a Deus. Não só porque ele recebia bênçãos de Deus. O versículo 58, ele continua dizendo, ó Deus, de todo o coração eu suplico, por favor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me com o seu amor. Embora eu não mereça, mostre o seu cuidado e proteção por mim, conforme diz sua promessa. Conforme o Senhor prometeu. O salmista está fazendo aqui um pedido a Deus. E o pedido dele a Deus não era por coisas. Senhor, me dê isso. Senhor, me dê aquilo. O que ele está pedindo a Deus aqui é a graça divina, a misericórdia divina, o amor divino sobre a vida dele. Senhor, eu te peço, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele está buscando o favor de Deus sobre a sua vida. Ele está buscando as misericórdias de Deus sobre a sua vida. E buscar o favor de Deus exige que nós reconheçamos, em primeiro lugar, a nossa necessidade. Somos todos pecadores. Precisamos da graça de Deus. Precisamos das misericórdias dele a cada dia. Então devemos obedecer a Deus sem demora. E era o que o salmista estava dizendo: Deus, eu estou te suplicando, eu estou te fazendo um pedido. E o pedido que eu lhe faço é que o Senhor me ajude com o seu amor. Eu não mereço esse amor. Mas, ó Deus, mostre o seu cuidado e mostre a sua proteção por mim. A oração do salmista aqui é a oração de alguém que reconhecia que ele era somente um servo. Diferente do que a gente vê hoje, em algumas orações onde as pessoas parecem que querem mandar em Deus. Em que Deus é o servo e nós somos os senhores. O salmista está mostrando que ele entendia o seu papel. Ele queria receber somente a graça de Deus. Com isso ele seria obediente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você abordou Deus essa semana nas suas orações? A sua vida de oração essa semana foi marcada por fervor? Você teve um relacionamento com Deus na sua vida de oração, um momento onde de fato você se entregou? Não foi uma oração mecânica, religiosa, mas de fato foi um relacionamento de comunhão, de intimidade. Você foi submisso, você se entregou, você tem buscado o favor de Deus porque reconhece que precisa da misericórdia dEle. Deixa eu cavar um pouquinho mais fundo. Qual foi o conteúdo das suas orações nessa semana? Você mais pediu ou você mais agradeceu? Você mais exigiu ou você mais se colocou diante dEle, reconhecendo que a vontade dEle é bem melhor do que a nossa vontade e o nosso desejo? Qual foi o conteúdo das suas orações? Qual foi os pedidos que você fez essa semana? Quais foram os agradecimentos que você fez essa semana? O salmista está fazendo um pedido, mas não por coisas, mas pela misericórdia, pelo perdão e pelo amor de Deus sobre a vida dele. E ele continua: quando eu paro para pensar sobre a minha vida, quando eu paro para pensar sobre quem eu sou, eu trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. O salmista está dizendo para mim e para você que se nós pretendemos ser sérios em obedecer a Deus, deveremos considerar os nossos caminhos. Fazer avaliações e reavaliar as nossas vidas.
Como você, como eu, como nós estamos nos saindo na nossa obediência a Deus. Infelizmente, muitas vezes nós não paramos para avaliar, para considerar como nós estamos vivendo. Nós fazemos isso no casamento, nós fazemos isso na igreja, como servos, como membros, nós fazemos isso como discípulos. Simplesmente vamos vivendo. E Deus está dizendo, em alguns textos nós vemos essa expressão, considerai os vossos caminhos. Em Ageu, no livro de Ageu, a gente vê isso. Deus disse várias vezes, considerem os seus caminhos. Deus diz àquele povo que eles precisavam considerar os caminhos. Deus diz o que estava acontecendo na vida deles era porque eles precisavam acertar a vida deles. Andar em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E aqui o salmista está dizendo, Senhor, eu estou fazendo essa avaliação. Eu estou considerando os meus caminhos. Infelizmente, é assim que muitos de nós somos. Apenas vivemos dia após dia, sem realmente parar e avaliar. Será que eu estou melhorando na minha vida com Deus? Será que eu estou sendo a cada dia um pai melhor? Será que a cada dia eu tenho sido um cristão melhor? Um funcionário melhor? Um patrão melhor? Nós precisamos fazer essa avaliação. O salmista está dizendo, eu considerei os meus caminhos. E como ele fez isso? Olhando para a palavra de Deus. Ele olha para a palavra de Deus. Por isso ele cita tantas as expressões com relação à palavra. Eu vou andar segundo a sua vontade revelada. Há uma vontade de Deus revelada nas Escrituras, de como Ele quer que eu e você ande. E Ele está dizendo, eu vou fazer isso. Vou continuar olhando para as Escrituras. Vou pautar a minha vida segundo o que está ordenado nas Escrituras. E se precisar fazer algum ajuste, eu farei. Vou viver conforme a tua vontade, ó Deus. É o que o salmista está dizendo. Será que nós estamos fazendo isso também? Não devemos somente ler a Bíblia. É muito bom o hábito da leitura, mas não adianta só ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, mas aquilo que nós aprendemos, precisamos colocar em prática na nossa vida. Olha quantas coisas a gente aprende na igreja. Olha quantas coisas você já aprendeu na sua caminhada com Deus. Nos cultos, nas mensagens ministradas, em tantas coisas que você já participou nessa igreja. Na escola bíblica, agora nós não estamos tendo presencialmente por conta desse momento que estamos vivendo, mas quantas coisas você já aprendeu? O quanto dessas coisas que você já aprendeu, você tem colocado em prática? Muitas vezes a gente aprende, a gente conhece muitas coisas, mas a gente não faz uma coisa que é tão importante, que é girar os pés em direção da obediência. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser como o que Tiago diz lá no capítulo 1. Olhar no espelho. A gente vai embora e já esquece de tudo que a gente aprendeu. A gente não deixa a palavra mudar a nossa vida. A gente tem medo de fazer os ajustes necessários. E o salmista está dizendo, quando eu paro para pensar na minha vida, quando eu paro para olhar a tua palavra, eu reconheço que algumas coisas eu preciso deixar que o Senhor molde, que o Senhor mude. E eu vou fazer isso. Porque eu quero andar não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Olha o desejo do salmista. Eu vejo esses primeiros versículos que a gente leu como se o salmista estivesse dizendo isso. Porque o Senhor me satisfaz. Ó Deus, já que o Senhor me satisfaz, eu prometo fazer tudo o que o Senhor diz. Eu vou implorar do fundo do meu coração, Senhor, tenha misericórdia de mim. Em algumas versões, esse versículo 59 começa dizendo, eu prometo. Ele está fazendo a Deus uma promessa. E o que significa dizer eu prometo? De que ele está fazendo um compromisso. Ele está fazendo uma decisão, tomando uma decisão. O compromisso de fazer ou não de fazer algo. E quantos compromissos talvez, quantas promessas você já fez esse ano? Quantas você cumpriu? Quantas você conseguiu colocar em prática? Quantos prometem?
através da sua vida, agir para que esse mundo se torne um mundo melhor. Prometem respeitar as leis. Vou aproveitar as oportunidades de falar de Cristo. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer o meu melhor. Mas como muitas vezes a gente é demorado em cumprir aquilo que a gente promete. E o salmista está dizendo, eu prometo, Senhor, do fundo do meu coração, vou cumprir sem nenhuma demora os mandamentos do Senhor na minha vida. Há algo que você já aprendeu, que você deveria ter colocado em prática, mas você adiou. Talvez você precise colocar isso em prática na sua vida. Olha esse versículo 60. Quando eu trato de cumprir os seus mandamentos, eu não tenho tempo a perder. Com toda pressa e sem demora, eu procuro obedecer os teus mandamentos. Alguns que poderiam dizer esse versículo, de que ele está fazendo aqui um compromisso de uma obediência imediata. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de pedir para o filho fazer algo e ele dizer assim, já vou, estou indo. Você como pai, como mãe, como você se sente? Aí passa alguns minutinhos, fulano, você já fez? Estou indo, espera um pouquinho. Quando Deus nos dá uma ordem para obedecer, a obediência precisa ser imediata. A gente não pode ficar dizendo para Deus, estou indo, já vou, espera um pouquinho. Não pode. Quando Deus nos dá uma ordem, há boas razões dentro das Escrituras para que a gente obedeça a Deus imediatamente. Se atrasarmos, poderemos perder talvez uma oportunidade de testemunho. Se adiarmos a obediência, poderemos nos colocar numa posição de tentação perigosa. Por isso precisamos obedecer de imediato. Quando Deus nos dá uma ordem, nem sempre sabemos o que está acontecendo à nossa volta. Quem será beneficiado com a nossa obediência? Precisamos obedecer, mesmo que a gente não saiba os resultados dessa obediência. Adiar é rebelião contra Deus. Não devemos permitir que a desobediência atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Por isso o salmista está dizendo, com toda pressa e sem demora, eu vou te obedecer. Com todo o empenho, não tenho tempo a perder, vou te obedecer. Existe algo que Deus já disse para você fazer? Existe alguma área da sua vida em que você sabe que você precisa corrigir, se alinhar à palavra de Deus? Lembre-se de uma velha expressão, obediência tardia é desobediência. E Deus quer que sejamos obedientes. Obedientes. Não diga mais, um dia eu vou fazer isso. Quem sabe um dia eu mudo. Quem sabe um dia eu me comprometo. Para com isso. Todos nós somos chamados a fazer, a agir, a nos colocar à disposição e servir com os dons e com os talentos. Para isso Deus nos enviou o Espírito Santo, nos capacitou com o Espírito Santo para que a gente faça. E nesses versículos que a gente tem visto, nós estamos sendo convidados a fazer um autoexame, fazer uma análise de como nós estamos. Olha, você começou 2020 e você estava de uma forma. Com tudo isso que a gente viveu neste ano, pandemia, com a economia abalada, com todas essas questões que ainda não estão resolvidas, que tipo de crente você está hoje? Melhor? Você manteve? Ou você se encontra mais desanimado do que você estava antes? Você precisa avaliar, você precisa entender que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa crescer cada dia mais, aprender cada vez mais, obedecer a Deus. E por que vamos obedecer a Deus, pastor? Para obter algum crédito dele, algum favor? Não. Vamos obedecer simplesmente porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Mas agora, porque eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. E o salmista continua no versículo 61. Os pecadores, eles procuram me apanhar nas armadilhas do pecado, mas eu não abandono as suas leis. Os maus, eles armaram uma armadilha para me pregar,
mas eu não me esqueço da tua lei. Nunca devemos nos esquecer da lei de Deus. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier sobre as nossas vidas. Não podemos nos esquecer da lei de Deus. O salmista aqui está dizendo que, embora ele se encontre nas maiores dificuldades e nas maiores provações da sua vida, ele ainda estava empenhado em obedecer a Deus. Ele não ia abandonar a Deus. Ele não iria abandonar a lei de Deus. Mesmo que as cordas dos ímpios me cerquem, não esquecerei da tua lei. E quantos estão usando como desculpa a pandemia e tantas coisas que nós estamos vivendo para abandonar a Deus, para abandonar a palavra de Deus? Querido, provações, dificuldades não devem ser usadas como desculpas para a gente abandonar a Deus e a sua palavra. Ao contrário, provações e dificuldades devem servir para que a gente cresça na nossa comunhão com Deus. Tenha muito mais fé e muito mais confiança nele. E às vezes Deus permite que a nossa obediência seja posta à prova, em julgamento, para ver se a gente de fato vai obedecê-lo de qualquer maneira. Seja a vida boa, seja a vida com dificuldades. Porque obedecer a Deus quando tudo está bem é fácil, não é? Aí qualquer um quer ser cristão. Portanto, peça a Deus por sua graça. Peça a Deus para te ajudá-lo. Peça a Deus para que Ele te ajude a obedecê-lo, mesmo quando for difícil. Mesmo quando você não entenda o porquê de obedecer a Deus. E quando a gente olha o conceito geral de obediência, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, obedecer a Deus se refere ao ouvir e obedecer uma autoridade superior. A gente ouve uma ordem de uma autoridade superior e a gente obedece, não questiona. A gente simplesmente obedece. A gente tem feito a capelania junto aos militares, bombeiros, polícia militar, e a gente vê muito isso dentro da polícia militar. O superior falou, o soldado, o cabo, somente obedece. Se quer falar com o superior, você primeiro pede licença. Você lá se apresenta, você pede licença, você pede a permissão. Se tiver, você entra na sala, você fala. Se não tiver, não precisa falar. Então, esse conceito de obediência é ouvir a palavra de Deus, agir em conformidade, ouvir, confiar, se submeter, entregar a Deus, obedecer sua palavra. Olha o versículo 62. À meia-noite, eu me levanto para agradecer ao Senhor. Por que eu vou me levantar à meia-noite para agradecer ao Senhor? Pelas suas justas leis. Por causa dos teus ensinamentos que são justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Nesse trecho a gente vê ele fazendo a declaração de que Deus era a porção, era a herança. E agora, com o coração cheio de gratidão, o salmista diz que durante a noite ele também se levantava para agradecer a Deus pela palavra dele, pela direção que Deus dava para ele, pelos ensinamentos que Deus dava. Ele interrompia o sono, o descanso de que tanto ele precisava para se lembrar das bênçãos de Deus e agradecer a Deus. A gente só adora o que a gente conhece. Há uma relação entre adorar e conhecer. Adoração não é só devoção, reverência, música. Adoração é intimidade, relacionamento. O coração precisa estar envolvido, principalmente comprometido com esse Deus, com a sua santidade, num relacionamento com Ele. A pergunta é: você vai andar nos seus caminhos? Você vai ser obediente à sua palavra, mesmo quando você não entender e quando você não concordar? Você vai se levantar logo pela manhã cedo para buscar a face do Deus Todo-Poderoso e consagrar a sua vida, como o Luciano disse aqui, e tudo que você for fazer logo cedo ao Senhor? Você vai terminar o dia agradecendo a Deus pelo que Ele concedeu para você? Permitiu você viver? Hoje é dia de nos rendermos ao Senhor. Será que o Deus da Bíblia tem sido o seu Deus? Ou Ele só é o Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés,
ele tem que ser o seu Deus, o Deus do Oswaldo, o seu Deus. A gente pode ter um relacionamento com esse Deus hoje. Ele faz aqui um alerta para nós. Todos os que amam e obedecem ao Senhor, todos os que cumprem as suas instruções são meus amigos chegados. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às suas leis. Aqui está um ponto muito importante. Querido, lembre de uma coisa. As pessoas com quem você tem comunhão, elas podem te encorajar ou atrapalhar na sua obediência a Deus. Por isso nós temos esse texto lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vamos ler juntos? As más companhias corrompem a bom moral. O bom caráter estragam os bons costumes. Querido, a gente precisa concordar que Deus quer que você tenha muitos amigos, mesmo que eles não professem a sua fé. Deus quer que você tenha relacionamentos com todas as pessoas. Deus quer que você ame a todos. Deus quer que você tenha compaixão de todos. Deus quer que você seja benevolente com eles. Deus quer que você seja capaz de ajudar a todos. Se você não tem amigos não cristãos, não tem como criar um relacionamento discipulador, porque você só tem amizade com cristãos. Então você precisa ter amizade com pessoas que não são da mesma fé que você professa. Mas seus melhores amigos, eles têm que ser cristãos, crentes firmes em Deus. É o que o salmista está dizendo. Porque é muito mais fácil você puxar uma pessoa para baixo do que puxá-la para cima. E você vai encontrar lá fora muito mais pessoas que querem te colocar para baixo do que para cima. Vão te oferecer coisas que vão destruir a sua vida do que coisas que vão edificar a sua vida. Portanto, é por isso que você tem que se certificar que as pessoas com quem você está se relacionando, criando associações, são pessoas que vão edificar a sua vida, que vão te ajudar na sua obediência a Deus, porque senão elas podem estar te levando ao precipício. Onde você estará daqui 10 anos? O que você estará fazendo? Que tipo de pessoa você será? Sabe como a gente responde isso? Com quem você tem andado hoje? O que você está lendo hoje? O que você está ouvindo hoje? O que você está assistindo hoje? Você só vai colher lá na frente o que você está plantando hoje. Os amigos são muito importantes na nossa vida. Por isso o salmista está dizendo: todos aqueles que amam e obedecem a Deus, todos aqueles que cumprem as suas instruções, são esses os meus amigos mais chegados. São esses. Os amigos são muito importantes. Portanto, não faça escolhas erradas. É por isso que você precisa de uma igreja local. É por isso que você precisa conhecer as pessoas da sua igreja. É por isso que você precisa construir relacionamentos saudáveis dentro da igreja. É por isso que você precisa participar de um pequeno grupo, para que você tenha relacionamento com pessoas. Para que você esteja estudando a Bíblia com pessoas que estejam na mesma pegada que você. Talvez você pode se reunir com amigos cristãos no seu escritório, na sua vizinhança. Durante o jantar, um almoço, você precisa de amigos cristãos. Construir amizades com pessoas que vão edificar a sua vida, te trazer para perto de Deus e não te afastar de Deus. A Bíblia não tem vergonha de dizer que as pessoas com quem você anda pode afetar a forma como você anda com Deus. Tome cuidado. As pessoas com quem você anda podem afetar a forma como você anda com Deus. Se essas pessoas com quem você tem criado associações, tem criado relacionamento, tem permitido influenciar a sua vida, estão te levando para longe de Deus, é hora de você abrir os olhos. O salmista está dizendo: eu sou amigo de todos. Mas aquele mais chegado é aqueles que obedecem às tuas leis. Um dos compromissos mais importantes que você pode assumir quanto à obediência é que você tenha amizade com pessoas que levem a sério a obediência à palavra de Deus. Talvez você tenha tido algumas dificuldades na sua vida e você vai se aconselhar com pessoas
que não são tementes a Deus, elas não vão te dar conselhos sábios. Elas não vão te dizer para que você conserte o seu casamento e lute pelo seu casamento. Elas vão te dar conselhos que vão levar você para o precipício. Versículo 64. Ó Senhor, a terra está cheia de provas da sua bondade. Ensina-me as tuas ordens escritas. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Nós vemos nessa sessão expressões de alguém que estava com o coração cheio de gratidão a Deus. E agora ele termina esse último versículo dizendo: ó Deus, a terra, ela está toda cheia da sua bondade. É só um verdadeiro adorador que pode expressar isso. Toda a terra está cheia da sua bondade. E nesse período aqui também tinha dificuldades, também tinha lutas, também tinha dias difíceis, mas ele estava vendo a bondade de Deus. Os olhos não estavam nas dificuldades e nas provações, estava na grandeza de Deus. Portanto, nós, os discípulos de Jesus, devemos também viver satisfeitos, plenos, completos, sabendo que Deus é a nossa porção, a nossa herança. Nossa maior riqueza nós conseguimos em Deus, em mais nada. Todas as demais coisas serão acrescentadas, quando a gente busca Deus e o seu reino em primeiro lugar. Quando o salmista termina dizendo que a terra estava cheia da bondade de Deus, é porque ele havia experimentado dessa bondade na sua própria vida. Portanto, a gente precisa viver dependendo do Senhor, implorando pela sua graça. A gente precisa pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos apressados em cumprir os seus mandamentos. Se o tempo passa, se o tempo voa, isso não importa. Quando a gente tem o Senhor como a nossa herança e a nossa porção, a gente sempre estará numa boa, porque Deus cuida de nós e nos sustenta e nos mantém firmes. Onde você busca a sua alegria e o seu bem-estar? Onde você se apoia diante das dificuldades? Eu trouxe aqui a frase de uma mulher, Corrie ten Boom. Cada experiência que Deus nos dá é a preparação perfeita para um futuro que só Ele pode ver. Cada experiência que Deus nos dá é a preparação perfeita para um futuro que só Ele pode ver. Essa mulher, ela foi uma mulher muito especial. Ela aí na foto. Esse é o quarto da casa dela. Ela tinha um clube de estudo somente para meninas, onde ela ministrava aulas de religião, costura, artesanato e artes. Ela foi uma holandesa, se tornou heroína na resistência. Ela ajudou a proteger judeus e aqueles que faziam parte da resistência nos campos de concentração de Hitler. Ela foi uma das mais notáveis evangelísticas do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua família, sabe o que elas fizeram? Sabe o que eles fizeram? Ela e sua família arriscaram as suas vidas para ajudar judeus e integrantes da resistência a escapar do nazismo. Por causa dessa iniciativa, a família, os ten Boom, foram presos, enviados aos abomináveis campos de extermínios nazistas, mas foram libertados. Há um livro e um filme que conta a história dessa mulher, O Refúgio Secreto. Narra a história de como a fé triunfa sobre o mal, quando a gente sabe confiar somente no Senhor e ter Ele como a nossa herança, a nossa porção. Há cerca de um século, meio século, por meio da leitura e do filme dessa mulher, milhões de pessoas estão compreendendo, e essa também foi uma frase dela: não há um poço tão profundo que o amor de Deus não consiga te alcançar. E ela, através dessa atitude, junto com sua família, salvou muitas pessoas. Talvez você tenha oportunidade de ir lá para Holanda, em Haarlem,
fica bem pertinho de Amsterdã. Lá você vai encontrar a casa dela. Você pode fazer um tour totalmente gratuito, aproximadamente 1 hora de visita, uma visita guiada, onde o guia vai contar para você a história dessa família, da casa dela. Você vai poder visitar quase todos os cômodos, inclusive o quarto dela, onde foi construída essa passagem secreta, para ela alojar os judeus fugitivos da guerra. Essa mulher ensinou o mundo sobre o poder da fé em Cristo, mesmo diante dos maiores sofrimentos e perigos. Ela foi fiel a Deus. Ela ensinou as pessoas sobre como suportar as dificuldades, a como perdoar aqueles que perseguem, que tiram vida. E tudo isso porque o coração dela estava muito próximo de Deus. Essa é mais uma frase dela. Você nunca pode saber que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Você pode nunca saber que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. A palavra de Deus nos chama nesta noite a olhar o poeta nesse salmo, a olhar a história dessa mulher, a que a gente busque a alegria verdadeira, duradoura, o bem-estar somente no Senhor, o nosso Deus, a nossa porção, a nossa herança, a ficarmos satisfeitos nele, porque Ele cuida de nós. Que a gente possa orar: Senhor Deus, obrigado pelo seu amor, pelo seu perdão, por ter me amado mesmo eu não merecendo. Ajuda-me a ser fiel, ajude-me a ler a sua palavra, ajuda-me a amar a sua palavra. Eu convido você a ficar de pé, para que a gente possa dizer nessa noite: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és, ó Deus, a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias da tribulação. Vamos louvar o Senhor. Ele é a nossa porção.